Bom, gente, eu imagino que o vídeo já começou. Me falaram pra enrolar menos, mas eu continuo sem saber quanto tempo seria menos, porque eu não tenho muita noção de tempo. É, Então, nesse caso, vou falar o que eu, resumidamente, claramente, o que eu falei no vídeo anterior, né, que foi interpretando a música A Maré, que estava sendo cantada pelo mestre Pequines, eu não sei como dizer porque não está acentuada. Agora que alguém está vendo que apareceu aqui, por favor me diga quando tiver bom que eu já posso começar, ok? Bom, aí essa música eu como a gente viu, né, fala muito bem sobre a viagem nos chamados navios negreiros ou navios tumbeiros. E hoje vamos manter a linha de raciocínio que eu já coloquei de utilizar as músicas para entender o mundo da capoeira, seguindo a ideia africana sobre a importância da música, né? Assim, eu tenho certeza que eu não falei, né? Mas durante uma das aulas do. Oi, Gabriel. Oi, tio Gilmar. E oi, vovó. Enfim, numa das aulas do que eu tava vendo do Senapom, né? Do vídeo que tava no curso de Áfricas em Foco, ele fala uma das aulas sobre a tradição oral africana, né? E uma coisa interessante dessa tradição oral africana é que na África a fala é algo sagrado, porque foi algo que o criador de todos, oi, acho que é a Dona Cida, que é a única parecida que eu conheço, enfim, o criador de todos teria dado este dom para nós humanos e por isso a falácia é algo sagrado. E a música, oi pai, a música é algo extremamente importante em vários rituais no cotidiano africano, como eu já contei sobre os contos, né? Que pelo menos segundo a tradição Fon, começa com uma música, termina com uma música e pode ter uma ou mais músicas no meio do conto. Então, isso apenas para expressar a importância da música. E como eu já disse, a capoeira, até onde aparenta, porque eu também já falei que a capoeira pode ser inclusive extraterrestre, né? Porque não tem como provar que ela não é. Oi, a capoeira ela teria surgido teria sido criada por descendentes dos escravos ou pelos próprios escravos, né? E por isso, sendo esses escravos a grande maioria vindos da África, a música tem muita importância na capoeira. Então, por isso que eu vou trazer mais essa música. Filhos Mexicos na gravação que eu vou colocar vai estar sendo cantada pelo professor Capu. E no caso, vocês vão entender porque essa música é bem interessante. Bom, eu não sei se já foi tempo suficiente, mas então até alguém dizer, eu vou estar colocando aqui eu vou estar colocando aqui de volta na música que eu estava só olhando uma coisa rapidinho aqui. E é isso. Alguém avise aí quando tiver bom. E eu puder começar. Então, já tá bom porque no momento eu tô sem muito o que falar, né? E eu não sei se já dá tempo de começar ou não. Oi, Sanapon. Oi. Então. Bom, então, gente. Só pra falar, eu não coloquei a letra no quadro porque eu acabei esquecendo e quando eu lembrei estavam faltando só 5 minutos, mas da próxima vez eu coloco. E eu só tô falando isso mesmo pra enrolar, mas em compensação eu escrever aqui o nome da música e a primeira parte do refrão.
Ok, já posso começar? Ok, então vamos colocar. Bom, antes de colocar a música, eu vou começar falando uma coisa que um professor de química meu, muito bom, e a quem devo muita coisa, chamado Hamilton Andrade, que até onde eu entendi, ele foi um dos maiores professores lá de química de Fortaleza para cursinho, vestibular, essas coisas, né? E ele costumava dizer que, aliás, já comecei, calma, tô só dando a introdução, né? Enfim, ele costuma dizer, tô indo, calma, deixa eu concluir meu pensamento, que você já vai entender o que um professor de química tem a ver com a capoeira. Ele costuma dizer que Deus é um grande físico-químico, porque quando ele vai para o mar, ele admira o fato da perfeição da natureza, né? Quando ele olha para o mar e ele entende que o principal sal do mar é o NaCl, que é um sal neutro, e se não fosse o NaCl, que é um sal neutro, se fosse um sal ácido, um sal básico, estaremos todos mortos durante a noite por causa das brisas marítimas, né? Por isso, o mundo é perfeito. E Deus seria um grande físico-químico, né? Eu não gosto muito de discordar das pessoas, mas dessa frase eu tenho que discordar, porque esse ambiente é perfeito para nós, seres humanos e todos os seres da Terra, mas não é perfeito para um outro ser que estaria caso não fosse o NaCl, fosse qualquer outro tipo de sal. E sendo assim, poucas coisas do mundo ou do universo eu enxergo como sendo perfeitas, porque perfeitas apenas para um grupo, não para todos os grupos, e não é o caso da capoeira. A capoeira é perfeita porque ela é perfeita para todos os grupos, e se ela não é agora, se existe algum ser extraterrestre ou algum ser que não existe, no dia em que a capoeira entrar em contato com este ser, ela vai assimilar tudo necessário para que ela seja perfeita também para este ser e continue sendo perfeita para nós seres humanos. E assim, eu creio que não seja apenas com seres extraterrestres, né, mas com qualquer coisa que exista sobre a Terra. E isso é um fruto da história do Brasil, da origem de nós brasileiros, né? Por quê? E é exatamente disso que eu vou falar hoje. E antes de continuar falando do porquê disso, vou colocar aqui a música. Bom, ele diz, misturou filho de negro e plebeu, o que vira nos olhos... não vou entrar nessa discussão, mas apenas um pensamento para iniciar. Misturou filho de negro e plebeu, o que viram nos olhos de Deus, meu Brasil cafuso, caboclo, a fusão de todas as raças. O que isto está dizendo? Bom, primeiramente vamos entender o que seria os plebeios. Lá no início da colonização, né, na época das capitanias hereditárias, o rei português teve a brilhante ideia de começar a mandar para o Brasil todos os criminosos de Portugal, que em troca eles seriam perdoados pelos seus crimes e iriam morar aqui no Brasil. Maravilhosa ideia, porque afinal de contas, um Brasil colonizado por criminosos liderados geralmente por militares e corruptos é uma ótima ideia, porque não daria errado, né? E, bom, como eu já disse, deu errado por várias razões, né? Inclusive o fato deles serem criminosos foi uma das coisas que deu errado. Mas, enfim, criminosos, a gente tem que entender que
Segundo Émile Durkheim, um sociólogo do início da sociologia, ele disse que o crime é um fato social. O crime é gerado por uma doença da sociedade, vamos dizer assim. O fato da sociedade estar doente, de estar com problemas, geram os crimes e os criminosos. E quem sofre com as doenças da sociedade são os pobres, são os plebeus. E esses foram os que vieram para o Brasil. Esses e os que vieram querendo recomeçar. E quem quer recomeçar geralmente são os pobres, não são os ricos, né? Isso é um fato conhecido por, creio que todo mundo. E esses são os plebeus, são os portugueses pobres que vieram para cá. E os filhos de negros. Note que ele falou filhos de negros, não os negros. E isso é extremamente importante para se entender o que ele quer dizer. Porque ele não se refere apenas aos negros da África, ele se refere também aos brasileiros negros da África e aos mulatos, filhos dos negros da África, com os plebeus de Portugal. E bom, no caso, então vamos, já que a gente já começou a falar dos plebeus de Portugal e dos negros da África, vamos continuar falando de quem são eles. Os negros da África, como eu disse em acho que 3 vídeos diferentes, constituem uma diversidade de povos muito grande, né? E como eu já disse, eu creio que não seja necessário dizer de novo. Então, se você não recorda, por favor, vá ver depois desse vídeo, ou pare agora e veja esse vídeo depois, eu não sei se faria alguma diferença. Bom, o importante é que você entendeu. Atualmente existe a teoria da linguagem que nomeia uma coisa chamada preconceito linguístico. Deixe de ter isso. Se você entende o que eu falei, isso basta. Não existe falar errado. Porque senão a gente ainda estaria falando vossa mercê ao invés de você. E, bom, o que acontece? Vamos lá. Eu peguei aqui porque é uma lista de povos que formam os plebeus portugueses, ou seja, os portugueses como um todo. Os portugueses são formados pela miscigenação, que é o processo de mistura de etnias, dos fenícios, celtas, visigodos, gregos, romanos, judeus, árabes e africanos, especialmente os mouros, que eram os africanos islâmicos. Então a gente já começa a ver que não era exatamente um povo tão puro como eles costumavam a dizer antigamente, né? E, bom, não creio que seja importante a gente ter conhecimento de que seriam todos esses povos, mas enfim, fenícios, mas enfim, como eu gosto bastante de povos antigos, eu vou dizer, fenícios eram um povo lá do Oriente Médio, que foi extinto. Os celtas eram um povo que dominou praticamente toda a Europa, que estiveram em toda a Europa. Não era exatamente um povo muito unido, mas a gente se classifica como um povo, né? Que eu creio que todo mundo conheça pelas histórias de Rei Arthur, Merlin, essas coisas, né? Os visigodos eram um dos milhares de povos bárbaros que existiam, né? Como foram nomeados pelos romanos. Povos bárbaros, entenda, todo e qualquer povo que não fale latim, não seja católico e não seja romano. Enfim, se não é romano, é bárbaro. Então, parabéns, você e eu somos bárbaros. Gregos e romanos. Eu creio que a gente no mundo ocidental não precisa dizer o que são, né? Mas, enfim, gregos e romanos influenciaram praticamente toda a nossa cultura. Judeus. Eu creio que estando no Brasil, que é um país majoritariamente católico evangélico, não seja necessário dizer quem são os judeus, né? Árabes. Eu creio que também não seja necessário dizer quem são os árabes, até porque os árabes, como o próprio nome diz, são os povos da Arábia. E os africanos, eu creio que não seja necessário dizer o que são os africanos, né? Mas os mouros são os africanos do norte da África convertidos ao islamismo e que tomaram Portugal e Espanha. Bom, esses são os plebeus portugueses e todos os outros portugueses.
Os africanos, os filhos de negros, acabei de falar quem era. Bom, depois ele diz, misturou filho de negro e plebeu, o que viram nos olhos de Deus. O que viram nos olhos de Deus. Bom, na minha interpretação, esse viram pode ser tanto de se transformar ou tanto de ver. E nesse caso, a continuação, as outras duas estrofes seriam uma resposta completamente cabível. Porque eles transformaram o Brasil em Cafuso Caboclo, ou eles viram o Brasil Cafuso Caboclo com a mistura de todas as raças, né? O que seria então o Cafuso e o Caboclo? Bom, deixa eu ver aqui porque os nomes são estranhos. Cafuso seria derivado de Cufunzaca. Eu acho que fala assim, porque eu não sei falar quibundo, então esse é o aproximado que eu consigo falar. Que seria desbotar em quibundo. E segundo, pelo menos, o etnólogo Oscar Brito Ribas, que é um etnólogo angolano, né? Ou poderia ser, então, esse aqui eu não sei com certeza como falar, mas deve ser algo tipo Incalafunzu, que quer dizer mestiço em bando, segundo Ieda Pessoa de Castro, que é um etnolinguista, né? E o dicionário Reiser diz que é uma origem controversa, porque é difícil saber. Mas, então, isso quer dizer que provavelmente foi uma palavra que os próprios povos escravos vindos da África disseram. E, no caso, eles são quem? Quem são os cafusos? Os cafusos são os descendentes de negros com indígenas. E, portanto, uma população bastante minoritária. Próximo, que ele fala, caboclo. Caboclo, eu esqueci de pesquisar de onde vinha. Mas, enfim, próximo vídeo eu falo, que eu realmente esqueci. Também são conhecidos como mamelucos. Mameluco deriva da palavra árabe para mamluk, que quer dizer escravo. Só que não tem só que no contexto do descobrimento do Brasil tem um significado diferente de escravo, né? Na Idade Média, os mamluks começaram a constituir uma casta militar, né, para lutar contra os cristãos. Porque os cristãos também lutavam contra os islâmicos, enfim, a gente tinha essa confusão, né? Mas o que importa é que, justamente por formar uma casta militar, acabaram sendo lembrados pelos portugueses como extremamente destemidos, perigosos, né? E assim essa palavra Mamluk se associou aos bandeirantes e aos capitães do mato, que geralmente eram descendentes de de brancos com indígenas, com os povos indígenas, né? Então, daí essa assimilação caboclo, eu juro que trago no próximo vídeo. Então, bom, e no caso eles viram nos olhos de Deus que o Brasil se tornou um país cafuso e caboclo, ou então que eles aos olhos de Deus se transformaram num Brasil cafuso e caboclo. E portanto, na fusão de todas as raças. Quando ele diz a fusão de todas as raças, eu já quero dizer o seguinte. A palavra raça não pode ser aplicada a nós seres humanos, Homo sapiens. Porque não existe outra raça humana além da Homo sapiens sapiens. Pelo menos viva atualmente. E sendo assim, eu gostaria de convocar a vocês a minha revolução da linguagem de toda vez que alguém perguntar de que raça você você escrever ou falar sapiens, porque você é um Homo sapiens sapiens. Essa é a sua raça, a raça sapiens. Não é negro, não é pardo, não é indígena, não é branco, é sapiens. E só fale o que você se autodeclara quando a pessoa perguntar ou a cor ou sua ascendência. Mas se não, fale sapiens, que este é o correto. Bom, e agora vamos para o próximo, né? Eu vou falar do refrão, mas no final.
Bom, ele começa falando, até branco entrou nessa mistura porque não aguentava ver mulato. Porque não aguentava ver mulato a comprovação do que ele está falando, né, inicialmente. Até branco entrou nessa mistura. Eu gosto de crer que ele falou isso porque, infelizmente, existe muitos brasileiros que se autodeclaram branco, e inclusive que são neonazistas, que é a coisa mais ridícula e seria engraçada se não fosse triste, que eu já ouvi falar. Porque o que acontece? Para começar, como eu já disse, brancos portugueses tão longe de ser puros, isso é em toda a Europa. E depois, porque até branco entrou nessa mistura porque não aguentava ver mulata, gente. Isso é um fato. Isso devia ser uma verdade para todas as pessoas do planeta Terra. Que no Brasil, brancos são praticamente inexistentes, assim como negros são praticamente inexistentes no Brasil. Se você, para mim, falar que você se autodeclara negro por uma questão de orgulho, reconhecimento, né, de luta, resistência, eu vou te apoiar 100%. Agora, o dia que você me falar que você se autodeclara branco por isso, sinto muito, eu vou rir na sua cara. Justamente por causa disso. Para começar, eu não sei se vocês sabem, mas geneticamente, quando você tem um cruzamento, você vai num cruzamento quantitativo. Se você pegar uma pessoa branca com uma pessoa negra, você vai ter uma possibilidade de 1 sobre 16 de nascer branco ou de nascer negro. Os outros 14 é para nascer mulato, que é o que eu sou e que muito provavelmente você também é. Eu afirmo isso numa probabilidade de 14 para 16. E o que acontece? De onde é que vem essa palavra mulato, que muitas pessoas dizem que não gostam de usar por causa da origem, né? Mulato, deixa eu ver aqui porque são palavras estranhas também. Deriva de mualad, que significa mestiço em árabe. Ou então deriva de mulos, que deu origem para a palavra mula, mas tem como objetivo se referir a um híbrido, né, no latim. E, bom, o que vai acontecer? Talvez seja por causa da palavra mula, talvez não seja. Mas, até aí, palavras mudam de significados. Então, eu acho besteira não chamar alguém de mulato ou por causa disso. E até porque um dos grandes problemas do Brasil, e a razão para existir esse ridículo movimento neonazista no Brasil, que deseja exterminar todas as pessoas que não são brancas puras alemães, só esqueceram de avisar para os coitados que eles não são alemães, muito menos puros. O que acontece? Eu acho que exatamente é um problema de auto-reconhecimento, porque o dia que as pessoas se tocarem que elas não são nem brancas, nem mulatas, ou nem negras, e sim mulatas, eu acho que as pessoas vão ter menos dessas maluquices na cabeça, porque na minha mente, pelo menos, isso é gerado justamente por causa disso, de séculos de história de negando quem você é. Porque você olha para uma pessoa na rua, como eu, e você pensa que ela é branca, é uma coisa completamente equivocada e que foi construída durante eu tenho que contar, uns 500 anos de racismo, preconceito e escravidão. Então tem que ser mudado isso, entende? A gente tem que mudar esse paradigma. A gente agora, ao invés de ficar se dividindo entre brancos e negros, acho que a gente tem que começar a se unir todos como mulatos, que é o que nós somos, entende? No caso, só para a nível de informação, os indígenas, os vários povos indígenas que tem no Brasil, também são mulatos. Então, só para você ter uma ideia da diversidade, do que isso quer dizer. Se os povos indígenas são mulatos, porque eles não vão ser nem brancos nem negros, então são mulatos, o que isso quer dizer? Por que é que eles seriam classificados como uma coisa diferente? Porque são as chamadas etnias, porque é um isolamento de determinados fatores, como tipo de cabelo, a cor da pele, formato do olho, entende? Então os mulatos não são apenas
os filhos de brancos com negros, mas geneticamente falando é uma infinidade de tipos de pessoas, de tipos de pessoas, né? De combinações genéticas que talvez não sejam infinitas, mas provavelmente chegam muito perto disso, né? E, bom, é isso que eu queria falar sobre esta primeira parte. Agora deixa eu lembrar o que falou. Até branco entrou nessa mistura porque não aguentava ver. Ah, sim. Rapadura é doce, mas é dura. O pior do que tira é facada. Bom, quando ele diz rapadura é doce, mas é dura, o que ele está dizendo? Que, apesar de hoje em dia estar uma maravilha por causa dessa miscigenação, o que deveria estar, mas não está, então seria algo doce como a rapadura, mas é dura como a rapadura, porque a gente tem que lembrar que essa miscigenação aqui do Brasil foi feita sobre violência, sangue, sequestro, humilhação e todas as outras atrocidades que os seres humanos podem fazer, né? Então, nós temos que nos lembrar disso. E quando ele fala o pior do que tira é facada, eu passei tipo uns 3 anos pensando o que isso quer dizer, né? Desde que eu descobri essa música enquanto eu estava preparando o Papoeira, que o meu professor Tassi me convidou, né? Que eu ouvi essa música, eu estou pensando desde então o que quer dizer o que é pior do que tiro é facada. Como eu nunca levei nenhuma facada nem um tiro, eu nunca consegui pensar no que quer dizer, mas eu acho que hoje, quando eu estava pensando sobre o que ia falar, né, veio uma luz, né, nessa questão. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que um tiro seria algo assim instantâneo, que você nem vê chegar, né? A pessoa puxou o gatilho e você já morreu. Agora uma facada, você viu a facada acontecer e tudo, e aí tem aquele sofrimento, né? A vida passa diante dos seus olhos, né? Essas coisas. E eu acho que é exatamente isso que ele quer dizer. Que rapadura é doce, mas é dura, e o pior do que tira é facada. Porque essa miscigenação toda foi algo muito doloroso de se acontecer, e não foi algo instantâneo, foi algo demorado. Eu acredito que seja isso que ele quis dizer. Se alguém tiver alguma outra interpretação, como eu disse, foi uma iluminação que caiu enquanto eu estava pensando no que eu ia falar hoje, e que, portanto, talvez esteja errado, porque realmente eu precisei de 3 anos para chegar a essa conclusão. Então significa que não é algo fácil, ou pelo menos para mim não é, eu tenho uma dificuldade com modos de dizer. Bom, enfim, próxima estrofe. Pronto. Bom, o que ele falou aqui? Visitantes da América do Sul... Não, peraí. Descobriram a América do Sul, visitantes de todos os continentes. Toda hora chegava mais um, quem morria que era indigente. Porque como eu creio que eu já falei várias vezes, quando descobriram a América do Sul, mais especificamente o Brasil, começaram a mandar os plebeus de portugueses junto com... Bom, me fale aí se eu termino ou se eu continuo, porque eu não faço a mínima ideia. Bom, como ninguém está dizendo nada, então eu vou continuar. Primeiro os plebeus de Portugal, depois os milhões de africanos sequestrados e trazidos para cá, depois vieram vários outros europeus, asiáticos, né? E isso foi vindo até hoje, né? De todo o continente, exceto da Oceania, porque eu não tenho como dizer
E é uma impressão que eu tenho que o Brasil como um todo excluiu a Oceania do mundo. Não sei porquê, mas enfim. Então não parou de receber gente. Então é isso, ele está dizendo isso. Só que no caso, tanto gente de Portugal quanto gente da África, que eu acho que é o foco dele, né? E depois, visitantes de toda hora. Pronto, aí ele fala: quem morria aqui era indigente. Bom, ok, então vou falar desse último verso. Quem morria aqui era indigente. Indigente são os necessitados, né? E quem morre aqui geralmente são os indigentes mesmo. São os indígenas, aliás, eram os indígenas, eram os escravos, eram os pobres que morriam. E agora, eu não queria dizer que mudou muita coisa, mas a gente sabe que não mudou. Talvez morra muito menos em sofrimento, em perseguição, os indígenas, os pobres e os escravos ilegais que tem aqui no Brasil. Mas a gente sabe que ainda não é como deveria ser, né? Bom, então nesse caso, próxima semana eu falo do refrão e da última estrofe e eu acho que eu só vou falar disso mesmo e deixa pra depois da próxima semana. Bom, então por hoje é só, pessoal, e até a próxima semana. Eu acho que é isso. E falo o que quero, caboclo.